Boa noite a todos. Aqui estamos reunidos mais esta oportunidade para podermos fazer as nossas reflexões, os nossos estudos. Hoje vamos aqui fazer as reflexões e aprendizados com o nosso livro dos Espíritos. Mas antes da gente começar, vamos fazendo a nossa prece, pedindo aos amigos espirituais, os nossos mentores protetores, que estão sempre conosco, que neste momento nos ilumine, nos ampare, fortaleça a nossa vontade de conhecer a nós mesmos, de aprendermos a trabalhar com todos os recursos e possibilidades que o Pai nos oferece e podermos nos transformar neste filho trabalhador, de boa vontade, colaborar na grande obra do Pai. E assim vamos fazendo a nossa prece, pedindo a bênção do Pai Maior. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Que possamos aproveitar bastante dos nossos aprendizados. Então vamos lá, hoje nós vamos aqui trabalhar com o Livro dos Espíritos, a questão 800, 801 e 802, que estão no livro 3º, no capítulo 8. Nós estamos terminando a Lei do Progresso, né? Então, vamos aproveitar aqui esse finalzinho para a gente ter esse entendimento completo, né? A gente tem mais ou menos um mês quase, ou mais de mês que a gente está trabalhando a Lei do Progresso. Eu lembro que eu comecei das primeiras perguntas deste capítulo e hoje estou aqui terminando, né? Então, aqui nesse finalzinho, o Kardec, como sempre, faz as perguntas dele para o plano espiritual. A gente sabe que a metodologia usada pelo Kardec era a metodologia do diálogo, né? Ele podia ter feito de várias formas. Ele podia ter colocado todo o conhecimento dele por extenso, escrevendo os temas, mas ele, com o seu bom senso, com o seu raciocínio, ele percebeu que seria muito mais fácil para nós aprendermos se todo o conteúdo que tinha que ser passado para nós, ele passasse através de diálogos com o plano espiritual, se fazendo passar por nós mesmos. Então, quando a gente lê o Livro dos Espíritos, a gente tem a nítida impressão que somos nós que estamos conversando com o plano espiritual. É interessante, inclusive, observar que, às vezes, ele constrói a linha de pensamento do Kardec, fica muito parecida com a da gente. Eu digo isso porque o Kardec, ele era um homem muito culto. Na época em que ele começou a trabalhar com a obra, com a codificação, ele já era um cientista renomado na Europa. Então, ele não era qualquer mente, ele era uma mente brilhante, né? Mas ele fez toda essa obra de uma forma com que qualquer um pudesse lê-la. Desde os mais cultos, as pessoas mais cultas, até as pessoas mais simples, tivessem acesso a toda essa informação importante, que é a informação da doutrina espírita. Então, vamos lá na perguntinha. Na perguntinha 800, o Kardec pergunta assim para o plano espiritual: não é de temer que o espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e seu apego às coisas materiais? Então, a gente sabe assim que ele está colocando isso para o plano espiritual porque realmente, né, a grande questão da humanidade sempre foi essa ilusão da beleza da matéria, da riqueza, do poder. Então ele faz essa pergunta, embora ele já soubesse, lógico, a resposta.
ele estando diante de uma revelação tão importante como o Espiritismo, lógico que ele sabia que nada impediria a divulgação da doutrina, nada iria impedir que essa doutrina nos conduzisse a humanidade terrena a uma condição de uma sabedoria maior. Então ele pergunta mais como se fôssemos nós, né? Com esse nosso temor de ainda não conhecer tudo, né, sobre a doutrina espírita, se ela teria, né, uma condição de não conseguir realizar a obra dela. E a gente sabe que a doutrina espírita, ela é a verdade, é a mensagem de Deus que chega aos homens. E frente à verdade, nada se opõe. A verdade é a verdade, né? A gente pode omitir, a gente pode fazer de conta, mas a verdade sempre vem à tona. O Espiritismo, ele sempre esteve presente na história humana. É bem verdade com outros nomes, de outras formas, mas a presença do plano espiritual junto ao ser humano aqui encarnado na Terra, ele sempre foi real. Todos os estudos antropológicos mostram a presença do divino na vida dos homens aqui da Terra, desde aquele homem primitivo até nós. Então, a espiritualidade sempre houve. O que aconteceu é que, na época do Kardec, o plano espiritual decidiu abrir o conhecimento das verdades. Estava numa época muito bacana a civilização humana, cheia de novas ideias, de novas filosofias, muitas descobertas, o meio científico estava borbulhando, o saber e o conhecimento humano muito desperto. Então, óbvio, né, que Deus e toda a espiritualidade maior, Jesus que governa o planeta Terra, lógico que ele sabia que estávamos ali preparados para ouvir uma mensagem um pouco mais elaborada, uma mensagem que trouxesse de forma mais clara para a humanidade as verdades sobre a realidade do universo, a criação divina, todas as leis que governam, a condição do Criador, a nossa condição enquanto espíritos que estamos fazendo um curso de aprimoramento, que a morte não é o final, que é só uma passagem. Então, estava no momento dessas mensagens chegarem. Então, como estamos falando, a condição, né, das verdades espirituais, elas sempre estiveram presentes e sempre vão estar. Não importa o que o homem ou o espírito humano possa fazer, porque essa é a verdade e ela há de prosperar. Ela não é só uma verdade para o planeta Terra, mas ela é a verdade universal. Ela vale tanto aqui no nosso planeta como em outros mundos habitados. E vale para nós encarnados e para os desencarnados também, né? Então, se a gente pudesse lembrar um pouquinho, enquanto mensagens espirituais, quantas a humanidade não teve, né? Quantas revelações. A gente teve lá em Abraão, a gente teve em Moisés, a gente teve em Jesus. Quantos avisos não chegaram? Os profetas, outros mensageiros que foram trazendo as verdades espirituais. Então, dizer que nunca foi trazido para a gente essa realidade após a morte é falar bobagem, é querer enganar. E essa condição mais especial, né, com Jesus, Jesus trouxe uma clareza já muito bacana para nós, né? No Evangelho, no Novo Testamento, a gente não só tem uma mensagem um pouco mais clara sobre quem é Deus, o que Ele quer de nós, o que Ele espera de nós, mas a gente tem uma proposta futura já. Ali no próprio Novo Testamento, Jesus já fala sobre vida futura, só não quer ver quem não quer, né? Ele não falava lá que tinha que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Então,
Então ele falava assim sobre a vida futura. Aliás, é um dos pontos marcantes da mensagem dele. Ele trazer esperança àquelas pessoas que estavam ali aflitas, que estavam ali sendo escravas do povo de Roma, já exaustas do paganismo ou de outras crenças. Então ele veio trazer esperança, motivos para viver e viver uma vida boa, não uma vida de sofrimento. Então ele veio trazer essa esperança e mostrar para a gente como a gente tinha que fazer. Exemplificou a humildade, ele exemplificou a caridade, o desapego aos bens terrenos. O Novo Testamento é cheio de passagens que falam disso, né? Aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem um capítulo que a espiritualidade traz, que chama a nossa atenção com relação a essa questão do nosso apego aos bens materiais, que é o capítulo 16, servir a Deus e a Mamon. Aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente uma porção de passagens de Jesus, parábolas, que ele falou como era difícil para nós deixar os bens materiais e buscar realmente a nossa essência, aquilo que estamos fazendo aqui. Deixar o ilusório para reconhecer as nossas verdades, os nossos deveres, as nossas responsabilidades, né? Isso tudo ele falou. E depois, quando foi na época que ele precisou, né, voltar ao plano espiritual, ele falou: olha, ninguém tema não, porque vai voltar aqui, o Pai vai permitir, o Consolador prometido que vai dar continuidade a essa mensagem. E o Espiritismo é o Consolador prometido. Se antes a gente tinha mensageiros encarnados com e localizados, porque cada um desses mensageiros falou em determinada região do planeta para determinado povo, com o Espiritismo, quando os espíritos do plano superior resolvem trazer todas essas verdades, eles falam em todos os países, para todos os povos. Então é uma revolução. Aí não é uma coisa localizada, mas é uma coisa global. Essa doutrina, esse Consolador prometido, ele é formado por uma equipe de espíritos que já estiveram, né, já tiveram a sua passagem aqui na Terra. Muitos filósofos, muitos cientistas, alguns profetas. Então, só é espírito bacana, que pertence, né, a esse grupo que a gente chama do Espírito da Verdade. E eles são presididos por quem? Por Jesus, que é o governador do planeta Terra, que é quem sabe de nós desde o início. Ele esteve presente desde a formação do nosso globo terrestre. Ele conhece tudo sobre todos nós. Ele conhece desde o início e provavelmente até o nosso fim, e sabe de todas as condições e etapas que temos que passar. E é ele que está lá no governo. Então, tudo que nos acontece tem um programa, tem um planejamento, e a gente está aprendendo. A única coisa que acontece é que a natureza não dá saltos em todos os seus ciclos, até mesmo conosco. Então demora. A espiritualidade diz que a gente dá um passinho pequeno em cada encarnação, rumo ao nosso progresso, ao amadurecimento espiritual. Mas a gente está dando, e cada passinho é muito importante. Se hoje a gente vacila, mas já conhece um pouquinho, para a próxima encarnação fica muito mais fácil o entendimento, fica muito mais fácil ter fé, ter coragem. Quantos irmãos que não chegam para nós e não dizem assim: poxa, você é espírita, que legal, sabe? Eu não consegui. Eu conheci a doutrina espírita, mas eu fiquei com medo. E a gente pergunta: mas medo do quê? Dos espíritos? Não ficamos com medo dos espíritos, ficamos com medo de nós mesmos, de não conseguirmos cumprir com o nosso dever, de não buscarmos ser exigentes com nós mesmos, e buscamos uma outra forma de crer, uma que fosse mais fácil, que passasse a mão na nossa cabeça. Quantos não falam isso pra gente? E não é da nossa competência ficar criticando, julgando, recriminando ninguém, porque cada um está no seu estágio. Mas que a verdade é trazida para todos, é trazida para todos. Cada um escolhe aquilo que
que está de acordo consigo mesmo. E a gente não pode cobrar nem impor para ninguém, porque o Espiritismo ele não veio dessa forma. Ele veio de forma a oferecer. Ele diz assim, é o livre-arbítrio de cada um. Cada um vai escolher para si aquilo que quer acreditar. Ele traz as advertências, ele traz o esclarecimento, mas a cada um a sua obra, a cada um a sua escolha. Então não há que se temer nada com Deus. No plano de Deus, a gente não precisa temer. Essa questão dos materialistas é uma questão tão antiga. O Kardec enfrentou, né, os materialistas na época dele, que foram bem radicais, mas ele coloca lá no Livro dos Espíritos umas coisas, né, uns dizeres bastante interessantes, que eu vou pegar aqui para a gente dar uma lidinha bem rápida. Então, lá no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, tem um dizer assim: o homem tem instintivamente a convicção de que tudo não se acaba para ele com a vida. Tem horror ao nada, e é em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. E quando chega o momento supremo, são poucos os que não perguntam o que deles vai ser, porque a ideia de deixar a vida para sempre tem qualquer coisa de pungente. Quem poderia, com efeito, encarar com indiferença uma separação absoluta e eterna de tudo que ama? Aí mais para frente, esse é um texto da espiritualidade, está na pergunta 148 do capítulo 2 no segundo livro, pergunta 148, vamos lá e ver, tá? Aí mais para frente um pouquinho, a espiritualidade ainda diz assim: mas costuma-se dizer que ninguém voltou de lá da morte, que ninguém voltou de lá para nos dar conta do que existe. Isto, porém, é um erro. E a missão do Espiritismo é precisamente a de nos esclarecer sobre esse futuro, a de nos fazer, até certo ponto, vê-lo e tocá-lo, não mais pelo raciocínio, mas através de fatos. Graças às comunicações espíritas, isto não é mais uma presunção. É a realidade que nos mostra a sua face, porque são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm contar a sua situação, dizer-nos o que fazem, permitir-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da sua nova vida, e por este meio nos mostram a sorte inevitável que nos está reservada segundo os nossos méritos ou delitos. Há nisso alguma coisa de antirreligioso? Bem pelo contrário, pois os incrédulos aí encontram a fé. E os tíbios, aqueles que, né, ficam em cima do muro, que não tem segurança, os tíbios, uma renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião, porque o Espiritismo não é uma religião, ele é uma doutrina, é uma forma de pensar, é um conhecimento. Tanto é que é o tripé da doutrina espírita: filosofia, ciência e religião. É religião enquanto moral, ele não é uma religião em si, mas enquanto verdade, ele fortalece a fé, seja lá de que religião for a pessoa. E se assim acontece, é porque Deus o permite, e o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e nos conduzir ao caminho do bem, pelas perspectivas do futuro. A gente sabe que todos nós somos criados simples e ignorantes com destino à evolução. Não tem como fugir dessa regra. Então, uma hora vai aprender. Se não for agora, vai ser depois. Outra coisa que a gente iria falar: se é para temer alguma coisa, gente, não é o adversário, porque o adversário, geralmente, via de regra, ele nos traz a possibilidade de questionar a nós mesmos, as nossas formas de pensar, aquilo que nós achamos e deixamos de achar. Então, o adversário, ele não é um mal, pelo contrário, ele é um bem. Quem que a gente tem que temer, na verdade? A nós mesmos, os espíritas. Vocês lembram do trabalho do Paulo? O nosso divulgador do cristianismo, Paulo, né?
porque nós estamos falando em espiritismo. O espiritismo é a continuidade do cristianismo. É o cristianismo redivivo. O espiritismo, ele ampliou todos os conhecimentos do Novo Testamento. Foi isso que aconteceu, né? Então, o que fazia o Paulo de Tarso? O Paulo de Tarso batalhou, ele viajava, ele falava em todas as localidades, com aquelas pequenas comunidades cristãs que se formaram depois que o Mestre Jesus voltou para o plano espiritual. Que trabalho do Paulo de Tarso para manter os cristãos juntos, para que eles não brigassem, para que eles não divergissem, para que eles não se confundissem nas mensagens deixadas pelo Mestre Jesus. Então, assim, gente, o que mais a gente precisa se preocupar é com a gente. Quando a gente deixa de ler a doutrina e quer só escutar o outro, e a gente está entregando a responsabilidade nas mãos do outro, a gente não sabe o que a cabeça do outro pensa. Quando a gente lê a doutrina e interpreta do nosso jeitinho e fica achando que é do nosso jeitinho. A doutrina espírita é um tesouro que a gente não deveria incluir os nossos pareceres. Já basta o que tem lá, porque nem o que tem na doutrina a gente consegue compreender tudo. Cada vez que a gente lê, a gente aprende mais e fala, poxa, mas eu já tinha lido tudo, mas estou lendo e estou vendo novamente, estou descobrindo novas coisas. Então, não fazer interpretações. A gente lê, reflete e aplica. O espírita, ele tem que agir como o cristão daqueles primeiros tempos. Ele tem que agir menos blá 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 e mais ação. Trabalhar com a humildade, com a caridade. Tudo que a gente faz é nosso dever. Não é assim, sabe? Ai, porque eu sou muito legal, porque eu sei falar. Porque... Não. Passar, né, as coisas de forma simples. Reconhecer a importância de todos, né? É por aí. Bom, aí as outras perguntinhas, a 801. Por que os espíritos não ensinaram desde todos os tempos o que ensinam hoje? Nós já falamos. Eles ensinaram durante todo o período da nossa humanidade. Foram N filósofos, N cientistas. Quando a gente pega o prolegômeno, lá no começo do Livro dos Espíritos, é o conjunto dos espíritos lá falando para Kardec qual que era a tarefa dele, o que o espiritismo estava pretendendo, e eles colocam o nominho deles, coisa assim bem inusitada, porque espírito superior não dá nome. Eles estão um pouco se lixando pro nome deles, porque cada hora eles também têm um nome. E eles não querem, né, o título, fulano de tal é muito importante. Então eles nem colocam nome nenhum. Mas aqui nessa situação colocaram que era para a humanidade se ligar quem é que estava ali naquele momento. Então aparecem os nominhos lá. Vamos ver lá no Prolegômenos. No final está o nome de vários espíritos que estiveram encarnados aqui na humanidade, trabalhando, fazendo bem, ensinando a gente. Então há de muito que a espiritualidade está junto com a gente. Grandes cientistas, o Galileu Galilei, ele aparece no livro da Gênese, que é da codificação, e outros cientistas mais. Então, assim, balela falar que a gente nunca foi orientado, nunca foi avisado, porque a gente foi. Sócrates e Platão tá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, são os precursores do cristianismo, ou seja, já falavam de alma, já falavam de vida futura, conhece-te a ti mesmo. Gente, pelo amor de Deus. A questãozinha 802. Desde que o Espiritismo deve marcar um progresso da humanidade, por que os espíritos não apressam esse progresso através de manifestações tão gerais e patentes que pudessem levar a convicção aos mais incrédulos? Né? Então, assim, é perguntar, poxa, se é para ser assim, né, que é uma verdade, por que os espíritos já não pegam e já não dizem de vez e provam de vez? Porque não é assim, não vai funcionar. Nós aprendemos de pouquinho e nós duvidamos de tudo, né? Então, o que o plano espiritual responde? Desejaríeis milagres, mas Deus os semeia a mãos cheias nos vossos passos e tendes ainda os homens que os negam. O Cristo, ele próprio, convenceu os seus contemporâneos com os prodígios que realizou
Não? Não vedes ainda hoje os homens negarem os fatos mais patentes que se passam aos seus olhos? Não tendes os que não acreditariam, mesmo quando vissem? Não, não é por meio de prodígios que Deus conduzirá os homens. Na sua bondade, Ele quer deixar-lhes o mérito de se convencerem através da razão. Nós aqui estamos fazendo escola. E a escola, ela dá lição aos poucos, de pouquinho em pouquinho, para a gente não se embananar. E mesmo assim, às vezes a gente se embanana. Então, é tudo certinho, tudo planejado. Não dá pra gente antecipar nada, porque já fazendo de pouquinho a gente já não consegue muito sucesso. Imagina se as coisas se atrapalharem, né? E com essa pergunta eu lembrei de uma passagem que está dentro desse capítulo, né? Servir a Deus e a Mamon, que fala sobre o apego à matéria, que é a parábola do mal rico, que estava lá um mal rico numa situação danada, porque ele desencarnou, foi parar lá no plano espiritual, e o Lázaro, que era o mendigo que vivia na porta dele, está numa situação bem melhor que a ele. E o Lázaro fala lá para o espírito superior, né? Poxa, meu irmão maior, né? Me ajuda aqui. Por que o Lázaro está numa situação melhor e eu estou aqui? E aí o espírito superior diz: meu irmão, o que foi que tu fizestes? Deus te deu uma vida boa e regalada, que você não soube dividir com ninguém, então aguenta as pontas. Aí o mal rico fala assim: não, então manda alguém lá para avisar minha família que eles não podem mais fazer assim, que eles têm que se corrigir. E o espírito superior, né, chamado lá de Abraão, fala para eles: olha, eles têm lá Moisés e os profetas. Se nem Moisés e os profetas eles conseguem entender, que dirá, né, que eu mande alguém ou um morto falar com eles, que seria um espírito, né? Meus irmãos, vamos buscar o entendimento, o estudo, e aqui nesse momento vamos fazer as nossas vibrações, oferecendo todo o amor, todo o respeito que nós temos por essa doutrina, pedindo ao plano espiritual que abençoe e multiplique essas energias para tantos irmãos que neste momento, principalmente esse momento que estamos passando, onde as fichas estão caindo, do que é realmente essencial, de como somos frágeis diante de tudo que nos cerca. Que a espiritualidade amiga possa iluminar a cada coração, a cada pensamento, que possamos trilhar outros caminhos com uma nova forma de pensar, para trazer mais saúde para cada um de nós, para as nossas famílias e para todos que nos rodeiam. Que o Pai nos abençoe hoje e sempre. Que a paz do Mestre Jesus nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.